Oi, gente, visto YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react. Vim reagir a 5 motivos que nos fazem permanecer em Portugal. Vou deixar o link do vídeo original aqui em baixo na descrição. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão aqui fartos de saber. E vamos lá para o react. Vamos ver o que é que a Duane gosta aqui em Portugal. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já viram aí no título, nós vamos falar hoje sobre 5 motivos que nos fizeram permanecer aqui. O cãozinho ali tombado, deitadíssimo, tranquilo, que não passa nada. Portugal, Adoro. mesmo após esses 4 anos e pouco, vai fazer 5 anos agora em outubro que nós moramos aqui, né? E é muito fácil a gente falar sobre pontos que nos fizeram imigrar, que nos fizeram vir morar aqui, até porque é tudo sonho e expectativas, né? Essa animação inicial quando a gente migra floreia muita coisa, é como se fosse um filtro da realidade. Porque a gente deixou tanto para trás, a gente investiu tanto desde recurso financeiro até nosso tempo, que a gente precisa que dê certo. E do outro lado também tem as pessoas que viveram essa experiência de emigrar e não deu certo, voltaram para o Brasil, por exemplo. Então essas pessoas também sabem citar de forma muito clara, muito... Às vezes não é que não deu certo, mas é aquilo, a expectativa não correspondeu com a realidade, houve um alinhamento de expectativa que não aconteceu. Não é que deu errado, é que às vezes nós criamos uma expectativa na nossa cabeça e depois as coisas não são bem assim. Forte, o que fez elas tomarem essa decisão de voltar. Então elas viveram a realidade de um novo país, a realidade de Portugal, e de certa forma não foi suficiente. Agora, decidir permanecer num país que não é seu, criar seus filhos, fazer a sua casa, o seu novo lar, comprar as suas coisas, requer também muitos motivos fortes e claros na sua mente, porque só quem imigra sabe o peso das coisas deixadas para trás, o peso dos momentos que você perde com as pessoas que você ama, né? Esses momentos perdidos, essas experiências perdidas que ficam todas para trás, né? Então, por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês hoje, com os motivos que nos fizeram permanecer aqui em Portugal após todos esses anos, para que clareie um pouco para vocês sobre a realidade, né? E que ajude ou inspire vocês. Eu não consigo parar de olhar para o cãozinho. Que erro gravar com o cãozinho aí do lado, eu não estou a olhar para a tua cara. Duane, não estou a olhar para a tua cara. Eu estou a olhar para o cachorrinho. Eu não aguento, ele é muito lindinho, ele é muito lindinho. De alguma forma. Então vamos falar hoje sobre os motivos que nos fizeram permanecer por aqui. Ponto 1. Esperança em um futuro melhor. Sabe aquele sentimento que você tem de viver num lugar sem perspectiva de melhora? Eu tinha pelo menos, né, antes de me mudar para Portugal, esse sentimento em relação ao Brasil, tá? Porque você, falando aqui de impostos agora, você não vê o seu dinheiro, a sua contribuição ao país, vamos falar sobre a cidade, ao estado que seja, você não vê a sua contribuição financeira, esse tanto que você despende de dinheiro, tendo retorno para você, por exemplo. Então, você tem aí pagamentos de impostos altíssimos, desde em cima do seu salário, até outros tipos de contribuições, em cima de serviços e produtos que você compra. E você não vê retorno na sua cidade, por exemplo. Você vê as ruas que continuam esburacadas, os parquinhos e as praças da cidade que continuam lá abandonadas, caindo aos pedaços. Então, são diversos tipos de coisas que você vê, são várias coisas que você vê no dia a dia, ali na prática, que você não tem esse sentimento de que, poxa, eu vou pagar esses impostos, eu vou contribuir para a minha cidade, para o meu estado, mas eu vou ter retorno de programas para a família, seguro. Isso também depende muito do lugar onde tu estás a viver, tanto no Brasil como em Portugal, porque mesmo em Portugal também há lugares e lugares. Eu, quando vivia com os meus pais, eu morei a minha vida toda no Porto, em Matosinhos. E Matosinhos é uma cidade que, para mim, belíssima. Eu amo. E tinha parques e tinha churrascos assim ao ar livre, e tinha muita coisa, tinha muitos desportos, piscina, skate park,
campos de ténis, campos de basquete, campos de futebol, várias atividades assim ao ar livre que nós podíamos ter e as coisas eram muito bem cuidadas, muito bem tratadas, estava tudo muito bonito, tudo muito impecável. E depois, quando eu fui para me juntar com agora a minha esposa, que depois acabámos por casar, eu fui para uma outra cidade, pequenina. Enfim. Também não sei para onde é que iam os impostos, porque aquele fim do mundo não chegava. Porque depois também depende muito. Falar sempre destas comparações é sempre claro, isto foi os motivos que a levaram a ela a permanecer. Mas depende de lugar para lugar. Portugal também não é um morango, assim como o Brasil não é um morango e Espanha não é um morango e nada é um morango. Há lugares e lugares. Os programas e eventos seguros para eu fazer com a minha família. Então, só falando de impostos aqui. E sem contar, claro, essa parte da violência no Brasil, que por mais que eu tenha vindo de uma zona que não é tão violenta, como Rio de Janeiro, como São Paulo, que a gente tem tiroteio aí no meio da rua, eu não vejo perspectiva de melhora tão cedo. E isso é muito triste de admitir, sabe? Então, por mais que você vote bem, que você tenha boas pessoas lá na política, por mais que você contribua seus impostos, que você não sonegue, que você faça a sua parte, esse sentimento de viver num lugar que você não vê perspectiva de melhora não te dá esperança de um futuro melhor. Não te dá. Isso é muito triste de admitir. E aqui a gente tem impostos altíssimos, a gente tem em cima do salário, em cima de produtos e serviços, igual ao Brasil, mas a gente vê pessoas limpando as ruas. Eu vejo o cara varrendo, eu vejo um caminhão que passa limpando a rua. Eu vejo eventos para família organizados, gratuitos pela cidade. Tem as feiras medievais, tem os parques de Natal, tem diversos eventos todas as semanas. Gratuito. Na altura do Natal tem patinagem artística, é gratuito para fazer patinagem no gelo, tem vários eventos, corridas, maratonas. Por acaso, nesse sentido, eu gosto muito. E agora que eu estou a viver aqui em Espanha, eu também sinto que tem muito disso. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Porque Portugal, Espanha, Itália, nós temos um bom tempo. Aqui escurece muito tarde. Quando é assim a altura de verão, às 8, 7 horas da manhã, o sol já está a queimar a pele e são 9 da noite e está um solzaço. E tu consegues aproveitar muito, tem muita coisa para fazer, muitas festinhas, muita coisa gratuita, muito danças e coisas, eventos, concertos, que vocês chamam de shows, muita coisa gratuita, assim, livre acesso e isso é muito incrível. Isso é uma coisa que eu aprendi a valorizar porque pessoas de fora me disseram, então, não é em todo lugar que é assim. Então eu não valorizava e agora, graças a muitas pessoas, por exemplo, como esta menina, que eu de reagir, de ver, enfim, comecei a valorizar. Muitos para a família. Aqui a gente vê as estradas arrumadas, limpas, sem ser esburacadas. A gente vê o retorno da nossa contribuição. E isso te dá o quê? Te dá esperança e um futuro melhor. Ponto 2. Acesso a culturas e a experiências diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu acho o Brasil muito autossuficiente, culturalmente falando e economicamente falando também. Principalmente por ser um país tão grande e tão rico em recursos, né? Então a gente tende a concentrar muita coisa dentro do próprio país e muitas vezes não dá abertura e não ter acesso a coisas diferentes. Por exemplo, culturalmente falando, é difícil você ouvir no dia a dia pessoas de diferentes lugares do mundo falando outras línguas. É difícil você ter na salinha do seu filho pessoas de todos os lugares do mundo. O que acontece aqui em Portugal, principalmente aqui na região, as grandes regiões, né? Porto, Lisboa, é muito fácil a gente ter acesso a isso no dia a dia. Pessoas falando diferentes línguas. O meu filho estuda com pessoas de Espanha, com pessoa da Rússia, com pessoa do Canadá. O meu filho estuda com outras famílias de outros lugares. Então, o acesso a esse tipo de cultura é muito mais facilitada, né? Se isso for uma coisa importante para você, como é para nós, por exemplo. Você tem aqui no Porto, em Lisboa também, em diversas outras cidades. Ai, a maravilhosa é do Porto, por isso é que ela não vai embora. Podia acabar agora aqui o vídeo. Motivo para eu permanecer em Portugal. Eu estou no Porto. Acabou! Acabou, é a melhor cidade de Portugal. Se estivesse em Lisboa, já tinha, Tchau, Laura. Mas ela é do Porto, por isso é que ela fica. Meu amor, queres gravar um vídeo comigo?
Ela é do Porto, maravilhosa. Ai, amei. Já. Tchau. Até amanhã. Até ao próximo vídeo. Maravilhosa. Mas agora voltando ao tema, agora falando de uma coisa séria. Eu já falei disto noutros vídeos. Realmente o Brasil foi exatamente assim que eu disse, ainda no vídeo sobre a Guiana brasileira, sobre o meme. O Brasil é um país muito autossuficiente, então não está habituado nem a consumir o português de Portugal, o português de Angola, o português de Moçambique. Não estão habituados nem a um sotaque diferente. Não entendem um sotaque de Portugal, porque só consomem as suas coisas. Portugal não é assim tão rico culturalmente, não tem assim tanta coisa, não temos assim tantos artistas, tantos filmes, tantas séries. Então nós estamos habituados a consumir muita coisa de fora. Então nós estamos muito habituados, já para não falar que aqui pela Europa circulas com alguma facilidade e é bastante barato. Tens voos de avião, assim, 20 euros, 15 euros. E vais à França, vais a Londres, vais à Alemanha, vais à Noruega, vais aonde tu quiseres, Dinamarca. Então tu consegues conhecer a Europa e é barato e é fácil, não demoras assim tanto tempo, 2 horas, 3 horas de avião. É uma coisa muito tranquila e nós circulamos muito e é um país muito turístico, Portugal, principalmente Porto de Lisboa, nós estamos sempre com muitos turistas, então nós vamos muito para outros países e os outros países também vêm muito para nós, ainda por cima Portugal, Espanha, Itália, como nós somos um país mais quente, com um melhor tempo, um melhor clima, não sei o quê, nós recebemos muitos estrangeiros, principalmente no verão, então é uma coisa doida. Mas, no geral, nós recebemos muito as outras culturas. Mesmo no cinema, nós não temos a cultura da dublagem, que nós chamamos de dobragem. É tudo no país. Se o filme é em inglês, nós vemos em inglês. Se o filme é francês, nós vemos em francês. No máximo, põe uma legenda lá, mas é que nós já estamos habituados a consumir muitas línguas de fora e nós temos espanhol, francês, inglês na escola. E eu estudei em escola pública, eu não sei muito francês porque eu era meio... não gostava muito da língua, mas eu sei falar espanhol e inglês fluente numa escola pública, porque incutem muito essa coisa das línguas e não sei o quê. Claro, aqui em Portugal, acesso a restaurantes e a comida típica de todos os lugares do mundo também. Então, isso para nós é muito rico, ter esse acesso facilitado às culturas, né? Isso sem falar do acesso facilitado a outros países aqui da Europa, por exemplo, né? Através de passagens aéreas low cost, que nós temos aqui muitas empresas que praticam essas passagens aéreas low cost. Então, por 20 euros, 30, 40, 50 euros, você consegue conhecer países aqui ao redor, seja Espanha, França, Alemanha. É muito mais facilitado. Você tem de forma muito mais acessível esse contato com outras culturas. Então, para nós, é um ponto muito importante, porque a gente quer viver a vida tendo experiências novas, conhecendo pessoas novas, fazendo coisas diferentes, né? Então, aqui é de uma forma muito mais facilitada. Ponto 3, segurança. Sim, aquele velho clichê da segurança que a gente já conhece, mas só sabe realmente do que a gente está falando quando a gente fala sobre segurança, quem experiencia de verdade viver em um outro país que te dá isso, que te proporciona isso. Só experiencia de verdade quem mora por um tempo num país que te proporciona viver sem medo, né? Viver de uma forma livre, com mais liberdade para você ser e fazer o que você quiser. Por exemplo, você poder ir num parque e deixar sua mochila, ou poder ir na praia e deixar sua mochila na beira da praia e tomar um banho de mar tranquilo. Você andar no seu carro com a janela aberta, sem medo de ser assaltado, de você não precisar de carro blindado, de você poder andar falando no seu celular ou batendo suas fotos com a sua câmera na rua, sem medo de ser assaltado, de você poder pegar o seu ônibus, o seu transporte público, sem medo de ser assediado, de ser assaltado, de acontecer alguma coisa. Então, isso é liberdade, isso é viver sem medo, isso é ter segurança num país. Clima e língua. Portugal tem um dos melhores climas da Europa. E sim, tem muitos dias chuvosos, muitos dias frios aqui, mas nada comparado a outros países europeus aqui que têm dias muito mais rigorosos e cinzentos, por exemplo. O que está diretamente relacionado, claro, a altos índices de depressão.
E sem contar que Portugal tem beleza natural de norte a sul, onde você encontra praias paradisíacas, neve, regiões montanhosas, parques incríveis, super bem cuidados e tudo de fácil acesso, porque em poucas horas você consegue acessar qualquer lugar de Portugal, cruzar o país de carro, por exemplo, independente do lugar que você esteja. E a língua, claro, também é um fator facilitador, porque te dá essa sensação de conhecer, essa sensação de se adaptar melhor, de fazer amizade de uma forma mais fácil, esse sentimento de pertencer. E falando em pertencer, temos o último ponto, o quinto ponto, que é o acesso facilitado à cultura brasileira. Para te sentires em casa, em Portugal tu tens o cabeleireiro, o salão da pessoa brasileira e ela faz a manicure como já estás habituada, faz as técnicas de cabelo que já estás habituada, a depilação brasileira, tens acesso a restaurantes brasileiros que os donos, os funcionários são todos brasileiros. Tens acesso mesmo no supermercado, tem muita coisa do Brasil, não tens que ir a uma loja específica, é caro, não vou mentir, é caro, mas em qualquer supermercado neste momento tens brigadeiro, tens pão de queijo, tens mandioca, tapioca, tens guaraná, tens água de coco, tens tudo e mais alguma coisa, paçoquita, bis, tudo. Cada vez em Portugal tem mais coisas brasileiras. Então, mesmo estando em Portugal, tu sentes-te muito em casa. Tens a tua comida normal, igual à que comias lá. Então, isso dá um aconchego, não é? Estás a comer a comida que tu comias no teu país. Então, sentes-te em casa. Sentes que estás no teu país. E estás no teu novo país. Eu digo cultura, eu digo desde eventos, shows, até Também. comida, tá? Muito porque os próprios portugueses consomem há muito tempo novelas brasileiras, músicas brasileiras, eles adoram, e também porque nós temos cada vez mais brasileiros por aqui, o que faz com que a demanda por produtos brasileiros aumentem e também os próprios brasileiros abrem muitos negócios, prestam serviços, vendem produtos. Isso faz com que a demanda aumente por esse tipo de coisa, né? E é super fácil você encontrar. Mas agora estamos a entrar no verão e vais ver que mesmo assim ainda não é fácil encontrar biquíni brasileiro. Porque nós não temos, é que as marcas não são portuguesas, são marcas europeias. Tem muito Inditex, que é a Espanha, tem não sei o quê, a Primark, que não sei de onde é que vem. Enfim, e é uma cueca deste tamanho que está para a bunda toda. E isso aí ainda ninguém conseguiu abrir uma loja de biquíni brasileiro em Portugal. Isso aí eu fico indignada. Eu fico... Porque é um biquíni gigante. É difícil. Tem alguns lugares que tem biquíni brasileiro, que é pequenino, que é reduzido. Tem. Mas são caros e são poucos. Encontrar produtos brasileiros nos supermercados. Desde tapioca, goiabada, flocão de milho para fazer cuscuz, até cervejas e refrigerantes. E, claro, sem contar nos eventos, nos shows, nos programas feitos de brasileiros para brasileiros, ou enfim, por exemplo, Dia do Brasil no Porto, os shows de cantores sertanejos, de humoristas brasileiros, de brasileiros, show de cantores brasileiros, né, o que eu quis dizer. Então, assim, é muito fácil a gente acessar a nossa cultura aqui e a gente não sentir falta de nada. Então, acho que supre muito essa falta de casa, com esse acesso facilitado às coisas que a gente tem por aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe... Eu amei. Passem pelo canal da Diva, do Ani Polidoro. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição deste vídeo em específico e se vocês quiserem vão lá seguir, porque ela deve produzir mais conteúdo sobre a vida em Portugal, então se vocês tiverem interesse na vida em Portugal, vocês vão gostar. Deixa eu ver que vídeos é que a gata tem. Ela fala muito bem, vai direto ao ponto. Nossa, eu amei. Ela está grávida há 2 semanas, parabéns! Ai, não me acredito. Olha, tenho a falar sobre como comprar casa em Portugal, tenho a falar do Natal em Óbidos, então ela mostra algumas cidades, alguns eventos em Portugal, mostra compras, então ela deve mostrar os valores, as coisas, roupa, coisa assim. É um pouco de tudo. Se vocês tiverem interesse, passem pelo canal da Diva. Enfim, foi este vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!